Galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Caramba, apostila 3 chegando, estamos aqui já, ó, cheirinho de novo, apostila 3, vamos pro módulo 12 e o assunto do módulo 12 é Grécia. Grécia, um país lindíssimo, um país maravilhoso, um país europeu, e é sobre a Grécia que fala o módulo 12. Nós, brasileiros, estudando Grécia. Por que será? Claro, porque a Grécia tem muita história para contar, tanto que o nome do módulo é Grécia, uma civilização que marcou a história. E é verdade, muita coisa que a gente aprende hoje, que a gente sabe hoje, que a gente tem conhecimento, veio da Grécia. Por exemplo, nossa política. Primeiro local que nos ensinou como fazer política, mas fazer política direitinho, viu, gente? Sem aquele negócio de ficar roubando o povo, entendeu? Nada disso. Política mesmo, com participação do povo. Tem problema para resolver? Vamos perguntar para o povo como resolver. Foi a Grécia. A Grécia foi o primeiro lugar na história que deu voz ao povo. Os governantes iam até o povo e perguntavam: o que vocês querem que a gente faça? Como é que a gente resolve aquele problema? Participação da galera. E isso a gente aprendeu com os gregos. Tanto que, olha a abertura do módulo. Nós temos uma imagem da Grécia Antiga, que é a Grécia Antiga que estamos estudando, viu? Não é a Grécia hoje, não. A Grécia hoje, infelizmente, tá caidinha, tá sofrendo problemas financeiros, tá sem dinheiro, tá em crise. Então, infelizmente, é uma tristeza para nós de história. Vamos falar de coisa boa da época da Grécia Antiga. Olha o que nós temos aqui. Acompanha comigo na página 131. Olha o que eu tenho aqui, ó. O governante. Tá vendo aqui, ó? O governante. Aqui a gente tem um soldado fazendo a proteção. E o povo, olha só quanta gente. Tá vendo aqui? O governante com as mãos erguidas, ele tá conversando com o povo, perguntando pro povo o que fazer, o que vamos fazer, como é que vai ser? E o povo participando. E embaixo, olha, nós temos uma outra imagem atual aqui do Brasil. Aqui, ó, é o pessoal discutindo a nossa política. A galera lá, lá na mesa principal, perguntando aqui, ó, para os parlamentares, para os políticos que estão ali participando da reunião. Tá vendo aqui, ó? São semelhantes. Esse é o Brasil atual, fazendo aquilo que aprendeu com a Grécia Antiga. Política tem que ser feita com a participação do povo. Não adianta um só querer decidir tudo, porque no final vai dar ruim. Não vai prestar. Política boa é aquela que o povo participa. Política boa é aquela que o governante conta com as pessoas, tá? Tanto que nós temos 2 perguntinhas. Vamos explorar essas perguntinhas aqui no cantinho, ó. Você já pensou nisso aqui, ó? Questão 1 e questão 2. Olha o que diz a primeira. Em relação às sociedades que você estudou até aqui, a política na Grécia era feita de forma diferente? Gente, vamos comparar a Grécia com tudo que a gente já estudou, com os países da África, com os incas, os maias e os astecas. Tem alguma semelhança? Não. Nenhuma civilização fazia política desse jeito aqui, do governante subir num palanque, num degrau e conversar com o povo. Não. Os incas, o rei era o Sapa Inca. Como que ele fazia política? Ele decidia tudo, não é? Os maias e os astecas tinham seus reis e decidiam tudo, não é? Lá na África, a gente falou do Congo, a gente falou de Gana, o Kayamaga, o Manicongo. Como que eles faziam política? Eles perguntavam alguma coisa pro povo? Não, eles decidiam tudo. Só na Grécia que nós vamos ter esse tipo de política diferenciada, tá bom? Então essa é a primeira questão que nós estamos explorando sobre Grécia. Ai, linda, ela é linda demais. Segunda questão, identifique uma semelhança entre a política na Grécia Antiga, representada na foto acima, e o Brasil atual. Então essa questão de fazermos política, de discutirmos com o povo, de perguntar para o povo, de deixar o povo participar, o povo responde, o povo vai às urnas, vota, o povo tem liberdade de expressão. Isso tudo nós brasileiros fazemos e nós aprendemos com os antigos gregos. Por isso que a Grécia tá chegando. Cheirosa, linda, cheia de histórias, cheias de mitologias, e é o que a gente vai aprender aqui no módulo 12.
Por que estudar Grécia? Gente, é muita coisa boa, é muito ensinamento, é muita história para contar sobre a Grécia antiga. Nós temos vários aprendizados sobre eles, nós temos uma herança cultural muito grande dos gregos. Os gregos nos ensinaram, por exemplo, a história. Você sabia que o pai da história, o primeiro grande historiador, ele era grego? É isso mesmo. O pai da minha matéria, da nossa matéria história, chamava-se Heródoto. E ele era grego. Ele teve a grande ideia de não só contar a história para as pessoas, assim, através da história oral, mas sim escrever a história em livros, para que as pessoas do futuro, as pessoas que viessem depois, pudessem também ter o prazer de ler aquelas histórias, porque antigamente as histórias não eram escritas em livros, elas eram apenas contadas, né? Passava então de boca em boca. Mas o Heródoto teve a brilhante ideia de vamos registrar em papéis as histórias que contamos. Por quê? Porque palavras voam, as pessoas podem esquecer os detalhes. Se estiver no livro, não. Por isso que o Heródoto, grego, ele é considerado então o pai da história. Fora outras coisas que a gente já aprendeu, como a política que eu falei há minutos atrás, nós aprendemos também a investigar a natureza, a observar a natureza. Os gregos observavam muito a natureza, observavam o céu, os astros, as plantas, faziam experiências e remédios com plantas. Então a gente também tem essa educação, não é? Através da investigação à natureza. Nós temos então também como é que está escrito aqui na apostila? Os esportes, esporte. Você já ouviu falar de Olimpíadas? As Olimpíadas que hoje rodam o mundo, né? A galera toda participa, é uma grande festa, tem muito turismo, todo mundo viaja para os países para poder participar ou assistir às Olimpíadas. As Olimpíadas quem criaram foram os gregos, isso mesmo. Os gregos faziam maratonas, faziam práticas desportistas para poder então agradar os seus deuses. E era chamado de Olimpíadas. Por quê? Porque na crença deles, eles estavam agradando aos deuses que moravam no céu. E o céu para os gregos é chamado de Olimpo. Então, Olimpo, Olimpíadas, tá? E o grande deus que para eles ficava sentado no trono assistindo às Olimpíadas chamava-se Zeus. Olha que parecido, o nosso é Deus e o deles era Zeus. A arte também do teatro, eles amavam peças teatrais e nós gostamos pra caramba também de assistir uma peça teatral. Hoje nós temos muitos atores, né? Então, isso tudo a gente aprendeu com os gregos. Pensamento, sabe essa arte de pensar, de buscar soluções, de questionar, de investigar, isso é coisa de grego. Então a gente aprendeu realmente essa arte do pensamento com a Grécia. E a história da Grécia é o seguinte, começou com pequenos acampamentos de pessoas nômades, dos antigos nômades que vinham de um lugar para o outro em busca de água, comida e segurança. De repente eles pararam na frente de um mar, chamado Mar Egeu, e ali eles começaram a construir as suas casinhas e o negócio foi crescendo e crescendo e crescendo, e a Grécia ficou tão grande, tão grande, tão grande, que todo mundo queria morar lá na Grécia. Linda demais. Hoje, aquele local que antigamente era tudo Grécia, hoje diminuiu, a Grécia é bem menor hoje, então hoje aquele terreno ali está ocupado pela Grécia, por um país chamado Albânia e por um outro país chamado Turquia, tá? Tudo ali na Península Balcânica, no continente da Europa, tá bom? E a provável origem dos gregos, de onde vieram essas pessoas, né? Muitas pessoas vieram de muitos locais do mundo inteiro para poder formar a Grécia, mas são 4 povos muito importantes. São os mais importantes da formação da Grécia, né? São 4 grupos que nós chamamos de aqueus, eólios, jônios e dórios. Esses 4, aqueus, eólios, jônios e dórios. Que nomes estranhos, são nomes gregos, né? São 4 povos que vieram dos 4 cantos da terra em busca de segurança, comida e água, e eles foram se formando em acampamentos e casando e tendo filhos, e a família foi crescendo, até que o país foi crescendo muito e eles deram o nome de Grécia. Eles se chamavam de gregos. E eu vou te contar a história dos gregos. Tem uma mitologia sensacional por trás disso tudo.